O Triângulo das Bermudas é uma das rotas de navegação mais viajadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. E, estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos que é responsável pelo mistério dessa área, é a falta de explicação ou de destroços encontrados. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que certa noite, quando estava no convés do navio, notou que uma luz gigante apareceu à distância, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção, e ela emitia leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi encontrado. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma enorme operação de busca foi realizada. Barcos e aviões revistaram o Triângulo das Bermudas por quaisquer sinais das aeronaves. Um dos barcos que fazia a busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. Ele levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi encontrado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi iniciada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, sem obter resultados. O Triângulo das Bermudas tem um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades surgem rápida e inesperadamente e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perder. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nunca viram a mudança de clima chegando. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. Vagalhões é como são chamadas as ondas de tempestade extremas pelos cientistas. Isso ocorre quando diferentes padrões climáticos acontecem simultaneamente e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que essas ondas parecem paredes de água gigantes. Essas ondas podem explicar por que os navios somem rápido e sem deixar vestígios. Ao largo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É também chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nesta área sem deixar vestígios. O navio Kaiomaru V foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como uma zona de perigo e os marinheiros são encorajados a evitá-la. Algumas pessoas culpam atividades paranormais extraterrestres pelos desastres. Outras supõem que a causa são fenômenos naturais furiosos. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias são as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano na área das Bermudas do Pacífico. Esse gás tende a disparar e, quando isso acontece, bolhas começam a se formar na superfície da água. Essas erupções de gás podem interromper a capacidade de flutuar e facilmente afundar um navio. Por causa dessa reação química, não haverá nem traço de vestígios. Disse que os vulcões subaquáticos são outra possível explicação para o Triângulo do Dragão. Na verdade, eles podem engolir até mesmo pequenas ilhas. Felizmente, ninguém mora lá. É uma coisa bastante comum nesta área que algumas delas desapareçam debaixo d'água e outras surjam do nada por causa da atividade sísmica. Você nunca encontrará o Triângulo do Dragão em nenhum mapa oficial do mundo, então ninguém tem certeza de quão grande ele é na realidade. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de partir para a costa da Flórida. Tem algum mistério sobre o que eles estavam realmente fazendo. Eles disseram aos seus pais que estavam indo pescar, mas disseram aos amigos que iriam para as Bahamas. Pouco depois de saírem, uma linha de tempestades se moveu em direção à área e nunca mais tivemos notícias deles. Foi realizada uma busca enorme, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi localizado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns objetos pessoais dentro. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas é a de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida.
Os navios e aviões desaparecidos e equipamentos erráticos, de acordo com ele, são causados por raios de energia liberados pelos cristais especiais de energia que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobagem, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem o seu livro ao redor do mundo. Anteriormente, bússolas não funcionavam bem no Triângulo das Bermudas, já que as linhas dos dois polos coincidiam, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, a sua bússola se comportará de forma estranha, mas o norte magnético está em constante movimento e agora está muito além do triângulo. Então a navegação está boa, o material eletrônico também está bom, mas o combustível do iate acabou, já que você esqueceu de desligar o motor. Nenhuma lenda diz que piratas dos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas, ou que o holandês voador faz com que outros navios desapareçam. Uma teoria popular é que os navios viajam para o passado ou futuro distante através de um portal do tempo no Triângulo das Bermudas. Felizmente, tudo isso são mitos, e você está sentado em nossa realidade e ainda esperando por socorristas. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos últimos séculos, eles poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que os navios eram feitos de madeira e eram mais leves. As lulas envolviam os convéses com seus tentáculos fortes, faziam buracos nos cascos dos navios com seus bicos afiados. As ventosas dentadas podem quebrar mastros e rasgar as velas. A água enchia os porões e subia lentamente para o convés. Os navios afundavam em questão de minutos. Os sobreviventes chegavam à costa e contavam a todos sobre monstros enormes. Foi assim que as lendas do Kraken surgiram. Felizmente, agora as pessoas têm sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Dizem que a principal razão pela qual este lugar é tão enigmático deve ser os campos magnéticos que formam este triângulo sinistro. O fundo do oceano é feito de pedras contendo muita magnetita. É parecida com o ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita no fundo do oceano, o que pode iniciar uma espécie de conflito entre os dois. Muitas vezes, pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no fundo do oceano ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Os campos magnéticos tendem a mudar de posição, assim como as placas tectônicas e até mesmo os continentes, embora nunca percebamos isso. O céu geralmente é muito claro lá, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais na área. Algumas afirmaram ter visto grandes blocos de gelo caindo dos céus, e a tripulação até conseguiu pegar um como prova. Parece que o Triângulo das Bermudas tem lugares semelhantes não apenas na Terra, mas até mesmo no espaço. No entanto, as naves espaciais geralmente não desaparecem no ar. Tipo, não tem ar. Esta área anômala é muito grande e se estende logo acima do Atlântico Sul. Ocupa a área do Chile ao Zimbábue e fica bem no ponto em que os cinturões de radiação Van Allen estão mais próximos da superfície do nosso planeta. A Terra tem 2 desses cinturões, que são úteis para prender as partículas que disparam do Sol. Eles fazem um ótimo trabalho protegendo a Terra da radiação. O campo magnético lá é mais baixo, por isso permite que o cinturão de radiação da Terra se aproxime da superfície. Sempre que um satélite passar por ele, ele será exposto à radiação, o que pode levar a sérios danos. Então nenhum satélite pode tirar fotos dele. A anomalia do Atlântico Sul é uma parte da Terra onde a radiação natural flui fora de controle. Ainda assim, há poucas evidências de que todos esses triângulos sejam realmente perigosos. Muitos acreditam que o próprio Triângulo das Bermudas provou ser repetidamente nada além de uma obra de ficção. Na verdade, alguns naufrágios, como o do Ellen Austin, ganharam popularidade em meados do século XX, enquanto ninguém sequer pensava em desenhar um triângulo na área das Bermudas. O mistério foi popularizado por escritores de ficção científica e se tornou um mito comum, enquanto nenhuma pesquisa séria provou que ele seja mais perigoso do que outras partes dos oceanos do mundo. Então, a tripulação do Ellen Austin, em 1881, nem estava ciente do Triângulo das Bermudas naquela época, muito menos com medo dele. O que você acha?